É, já participei de várias reuniões aqui desse grupo e é sempre. Enfim, eu sou advogada, sou sócia da área de comércio internacional do Mundo de Advogados e eu sempre aprendo muito aqui com esse grupo, principalmente quando a gente fica sabendo dessas dificuldades da logística, de preço, enfim. Então, é sempre muito bom participar dessas reuniões. Eu acho que o tema hoje é, assim, a gente falou das dificuldades, mas tem coisas boas acontecendo também, né? A gente vai falar hoje sobre facilitação de comércio, sobre diminuição da burocracia. Um outro gargalo, acho que foi o Arnon que comentou sobre o Natal, e a gente sempre lembra aqui no Brasil como é que é o tempo de desembaraço das mercadorias no final do ano, greve da Receita, enfim. Então, parece que as nossas instituições estão se aprimorando, né, e tentando facilitar isso, né? Então, isso é diminuição de custo no final do dia para todo Uhum. mundo, tanto para os importadores, para os exportadores e também para os operadores da cadeia logística, para os agentes de carga, né? Porque, enfim, principalmente quando a gente está falando aí de Santos, de portos mais movimentados, ou de Guarulhos, enfim. Então, a gente vai fazer uma apresentação, eu vou fazer a abertura, depois a Ana Cláudia, que é associada aqui do escritório, vai fazer a apresentação sobre o que é o Programa OEA, em que estágio que a gente está hoje, né? E qual a importância desse programa. A gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês, também está na apresentação a indicação da legislação, são modalidades diferentes de certificação, tem uma certificação específica para o importador, outra para o exportador, outra para o agente de carga. Então, a gente, como são vários requisitos, a gente vai apresentar isso, mas vai deixar esse material para depois, para vocês poderem avaliar e acessar. O programa, eu acho que eu vou só fazer um apanhado geral de como é que essa ideia surgiu do operador econômico autorizado, né? Ele começou com iniciativas de alguns países individualmente, né? Na Suécia, nos Estados Unidos, e aí depois, através da Organização Mundial de Aduanas, se criou esse programa, que é um programa de compliance, um programa de garantir a segurança da cadeia de comércio exterior, né? Para que a fiscalização seja voltada justamente para aqueles operadores que não sejam conhecidos, né? Se identificou, e a gente sabe no dia a dia na prática, né, que a grande maioria dos operadores, né, dos agentes de comércio exterior, eles atuam de forma regular, né? E aí a gente está falando de uma minoria pequena, né? E aí muitas vezes a fiscalização acabava pegando aquela operação que é regular, que é sempre da mesma forma, sempre da mesma origem, aquela empresa que exporta fruta para o Canadá, sempre do mesmo fornecedor, no mesmo tipo de modal, e aí é um operador conhecido, é uma operação que a Receita já conhece o risco, um risco baixo, né? Então, a Organização Mundial de Aduanas, junto também com iniciativas da Organização Mundial do Comércio, em acordo de facilitação de comércio, eles criaram esse programa, é um programa que está sendo desenvolvido no mundo inteiro, né? A ideia é que todos os países tenham o seu próprio programa. Obviamente, os riscos que são identificados por cada país podem ser diferentes. Quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente vai falar muito da questão do risco de terrorismo, né? Tráfico internacional de drogas. Aqui no Brasil, a gente vai falar também de riscos relacionados ao tráfico internacional de drogas, de armamentos, mas também a gente vai falar muito de riscos aduaneiros, a questão de subfaturamento, interposição fraudulenta. Então, os riscos também são diferentes. Esse programa todo ele é baseado em 3 pilares. Tá? São parcerias. Né? A primeira parceria é aduana e empresa. Né? Então, é uma parceria aduana e a empresa vai apresentar para a aduana quais são os seus procedimentos. O outro pilar é a parceria aduana-aduana, então são os acordos entre os países, né? Os acordos para que reconhecer esses programas. Então, o programa OEA, hoje, o programa brasileiro é reconhecido pela aduana da China, por exemplo, isso é um exemplo. E o outro pilar é entre a aduana e os outros intervenientes, né? Porque a gente sabe que são vários órgãos, né, que atuam na cadeia de aprovação, desembaraço do comércio exterior, né? Então, não adiantava a gente sabe muito bem que muitas vezes o gargalo não está mesmo na Receita, né? Pode ser a questão de uma aprovação do outro órgão, pelo DSEX, pela Anvisa, pela ANP, e aí também isso é um outro pilar, você integrar, né, todos esses órgãos intervenientes para você facilitar a cadeia. Esse é o passo mais difícil, mas já estamos
caminhando para lá. Né? No Brasil, essa iniciativa começou em 2014, vocês devem lembrar que a gente tinha aquela linha azul, né? Essa linha azul foi extinta, todo mundo migrou para o OEA e alguns não ficaram. Né? É um programa que se baseia muito numa troca de informações constantes com a Receita. Né? Então, a certificação é o primeiro passo. A partir dali, você passa a ter um canal de comunicação com a Receita. Mas, desde lá, a legislação mudou muito, né? E eu acho que por isso é muito pertinente essa conversa hoje. A Instrução Normativa que regula é de 2020, né? Então, algumas modalidades de certificação foram extintas, os requisitos também mudaram, muito também para facilitar o ingresso de pequenas e médias empresas, né? Então, houve uma facilitação também desses requisitos. E agora a gente tem o OEA integrado, que é você trazer esses outros órgãos anuentes, né? Agora, o mais recente foi a CSEX, né? Que foi anunciado no mês passado, mas estamos em vias de ter Anvisa e outros órgãos anuentes. Então, isso é uma abertura geral. Vou passar aqui, colocar uma apresentação e passar a palavra para a Ana para fazer a apresentação do programa especificamente, e a gente está à disposição para esclarecer também dúvidas e comentários, ouvir os comentários de vocês ao final. Obrigada. Carolina, obrigado aí pela introdução. Só lembrando, você é do escritório Mundi Advogados. Mundi Advogados. Exato. Qual é a especialidade do escritório? Onde que vocês atuam? O escritório faz tudo. Eu só faço comércio exterior, comércio internacional e o aduaneiro, né? Então, a gente faz muito defesa comercial e o aduaneiro. E no processo de OEA, quando necessário, porque não é obrigatório, a gente pode ajudar as empresas que querem obter essa certificação e, às vezes, precisam organizar, né, esse roteiro, e a gente ajuda. Mas, enfim, já respondendo uma pergunta que às vezes é feita, não é obrigatório, né? Se a empresa já tem, enfim, esses procedimentos escritos, organizados, ela pode fazer isso diretamente. Excelente. Fiquem à vontade, então, doutora Carol, doutora Ana Cláudia, para iniciar aí a apresentação, e certamente teremos perguntas aqui pertinentes e boa apresentação. E espero que a gente possa trocar experiências e ideias aqui a partir de agora. Muito obrigado, viu, doutora Ana Cláudia? Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar a apresentação aqui com um pequeno roteiro que eu montei para estruturar melhor. Então, primeiro eu vou falar também um pouco do panorama geral do programa, passar para o módulo complementar do OEA integrado, quais são os requisitos de admissibilidade, os critérios de elegibilidade da empresa. E depois eu vou falar sobre esse novo lançamento, né, de agosto da Receita, que incluiu a participação da Secretaria de Comércio Exterior e quais são os benefícios específicos desse programa. E, por fim, vou trazer também exemplos de empresas que já são certificadas tanto no programa OEA quanto no programa OEA integrado. Então, a primeira parte sobre o OEA. Ele é um parceiro estratégico da Receita, que deve comprovar o cumprimento de requisitos e critérios e é certificado como um operador de baixo risco e confiável. E, portanto, ele obtém benefícios concedidos pela aduana que se relacionam a uma maior agilidade e previsibilidade das cargas nos fluxos de comércio. E nessa foto aqui, eu trouxe dados da edição de 2020 do compêndio da Organização Mundial das Aduanas, e podemos ver que temos 97 países com programas OEA em operação. Então, nas Américas, vemos que quase todas as Américas já possuem esse programa. A exceção aqui na América do Sul é a Bolívia e alguns países da América Central também. Na África, quase não vemos, mas os principais atores, Rússia, Índia, China, a União Europeia também faz parte. E aí, outro dado interessante são esses acordos de reconhecimento mútuo entre as aduanas que têm os programas de OEA. Então, são 87 acordos bilaterais já assinados. Falando especificamente sobre o Canadá, no Canadá esse programa se chama Partners in Protection, foi lançado em 95, passou por algumas revisões, e os operadores elegíveis são os importadores, exportadores, transportadores, operadores de armazém, agentes de cargas,
E os despachantes, que aqui no Brasil nós não temos mais essa categoria não temos mais como certificar essa categoria no programa OEA brasileiro. No início eles até participaram, mas hoje em dia não possuem mais essa certificação. É importante também ressaltar que no Acordo Mercosul, o tema da facilitação de comércio e da cooperação aduaneira está sendo negociado. Ainda não temos ofertas publicadas, mas sabemos que esse é um tema de negociação. No entanto, não há negociação de acordo de reconhecimento mútuo com o Brasil em andamento. E para ser certificado no Canadá, a empresa também deve preencher um formulário de inscrição que vai basicamente traçar o perfil de segurança. Então, tem que apresentar dados de operações de cargas, de equipamento, de segurança, de dados, enfim, todos esses dados são apresentados. Também é feita uma validação no local da empresa para confirmar a veracidade das informações. Depois, a empresa é convidada a assinar os termos e condições de adesão e ela se compromete a manter esses critérios mínimos enquanto possui essa certificação. E são revalidados pelo menos uma vez a cada 4 anos, com a atualização do perfil de segurança, uma nova avaliação de risco e também uma outra validação no local da empresa. Trazendo aqui para o Brasil, nós temos como operadores elegíveis também os mesmos do Canadá, com exceção dos despachantes. E os objetivos do programa OEA, eles estão previstos no artigo 3º da Instrução Normativa 1985 de 2020 da Receita, e incluem proporcionar uma maior agilidade e previsibilidade no fluxo do comércio exterior, firmar acordos de reconhecimento mútuo que atendam os interesses do Brasil, aperfeiçoar a gestão de risco das operações aduaneiras, considerar a implementação de padrões que contribuam com a segurança da cadeia logística e também implementar processos de trabalho que visem a modernização aduaneira. E aí, agora explicando um pouquinho sobre as modalidades de certificação. Aqui no Brasil, nós temos 2 divisões principais. O módulo principal e o módulo complementar. No módulo principal, nós temos o OEA Segurança e o OEA Conformidade. E no módulo complementar, o OEA Integrado. A principal diferença entre o OEA Segurança e Conformidade se relaciona a quem pode ser certificado. No OEA Segurança, ela é uma certificação concedida a todos os intervenientes, desde que cumpra os critérios de segurança aplicados na cadeia logística. Já no OEA Conformidade, ela é uma certificação restrita a importadores e exportadores. E também possui níveis diferenciados, né? Você tem 2 níveis de certificação que vão ter diferentes benefícios concedidos às empresas. Importa ressaltar que os benefícios da modalidade de segurança são verificados na exportação e os da modalidade OEA Conformidade na importação. A título de exemplo, nada impede que o importador seja certificado como OEA Segurança, desde que ele esteja ciente que somente fará jus aos benefícios de redução da seleção para canais de conferência e prioridades de análise quando selecionadas em seus despachos de exportação, pois a certificação do OEA Segurança oferece benefícios relacionados à exportação. E aqui nesse slide a gente consegue ver um quadrinho bem visual assim dos benefícios e a quem eles são concedidos, porque depende do tipo da modalidade de certificação. E todos se relacionam a esse objetivo de ter mais agilidade, uma maior previsibilidade no comércio internacional, com a facilitação dos procedimentos aduaneiros no país e também no exterior, e são usufruídos pelas empresas em qualquer unidade aduaneira da Receita no Brasil e também no exterior. Então, nós temos a divulgação do nome da empresa no site eletrônico da Receita, a utilização da logomarca OEA e também um servidor como ponto de contato para comunicação entre a Receita e a empresa OEA para esclarecer dúvidas relacionadas ao programa e a procedimentos aduaneiros. Também temos a prioridade de análise em outra modalidade, os benefícios concedidos pelas aduanas estrangeiras que têm o acordo de reconhecimento mútuo firmado com o Brasil. A empresa OEA também pode participar na formulação de propostas para alterar a legislação
os procedimentos aduaneiros, por meio do Fórum Consultivo. E também as unidades da Receita dispensam exigências já apresentadas na certificação para conceder regimes aduaneiros especiais e outros procedimentos de certificação. Então, aqui eu apresento as diferenças entre o OEA conformidade nível 1 e nível 2. O nível 2 você tem que apresentar mais informações para receitas e cumprir critérios mais específicos, e aí você tem direito a ter um reduzido percentual de canais de seleção na importação, uma parametrização imediata das declarações de importação, a prioridade de conferência nas declarações relacionadas e o principal benefício, que é o despacho sobre águas, que é uma modalidade de despacho aduaneiro que permite que a mercadoria que proceda diretamente no exterior possa ser registrada até 2 dias antes da descarga na unidade da Receita, quando importada por uma empresa certificada como a conformidade nível 2. Além disso, existem algumas outras exigências, como a operação ser realizada por via aquaviária, a declaração de importação, seja do tipo consumo ou admissão na Zona Franca de Manaus, e também que a licença de importação já esteja deferida no momento do registro da declaração de importação. Nesse aspecto, importa ressaltar que as mercadorias sujeitas à inspeção física de órgãos anuentes não podem ser sujeitas à modalidade do despacho sobre águas, ainda que o importador seja certificado como a conformidade nível 2. E aqui eu trago um estudo do tempo médio bruto do despacho de importação disponibilizado pela Receita. Os dados foram atualizados agora, em agosto de 2021. Então, a gente repara que realmente tem uma diferença, uma redução bastante visível no tempo médio de despacho no modal marítimo e no modal aéreo, principalmente no modal marítimo, que a gente sabe que é um modal que geralmente leva mais tempo para o despacho ocorrer. E aí aqui também tem uma estatística sobre o percentual de seleção das declarações para canais de conferência. E nós observamos também uma redução para as empresas que são certificadas no programa OEA. Agora eu vou falar especificamente sobre o módulo complementar do OEA integrado. Ela é a terceira fase do Programa Brasileiro de OEA e ela prevê a participação voluntária de órgãos ou entidades da administração pública que exercem controle sobre as operações de comércio exterior. A participação de cada órgão ou entidade ela será efetivada por meio de um ato normativo conjunto do participante com a Receita. E aí, nesse sentido, é legal mencionar que já foram assinados 4 outros trabalhos conjuntos com a Receita que ainda estão em desenvolvimento. Então, Exército, ANAC, Anvisa, Inmetro. E esse projeto, como um todo, ele sofreu um atraso. O objetivo da Receita era que o processo fosse mais rápido, mas acabou levando um tempo maior, porque foi necessário unificar todos os sistemas desses órgãos, da própria Receita, por meio do Siscomex. E aí, tendo superado essa etapa, agora os trabalhos eles podem ter andamento e serem realmente implementados na prática, mas ainda estão em desenvolvimento. E aí, aqui eu trago essa ideia, né, do módulo principal com o módulo complementar. Então, para você aplicar para o OEA integrado, você primeiro tem que estar certificado em algum módulo principal do programa OEA, seja segurança, seja conformidade. E aí, para você ser certificado no módulo principal, eu trago aqui os requisitos de admissibilidade. É uma lista de itens que você deve cumprir para o seu pedido ser analisado. Então, se relaciona à adesão ao domicílio tributário eletrônico, escrituração contábil digital, a regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
A empresa também deve ter a inscrição regular no CNPJ e recolher tributos há pelo menos 2 anos, e também atuar em alguma atividade passível de certificação pelo OEA também há pelo menos 2 anos. E alguns outros requisitos que serão apresentados num documento posterior. Já os critérios de elegibilidade, eles vão traduzir para a Receita o grau de confiança que essa empresa apresenta. Então, se relaciona com o histórico do cumprimento da legislação aduaneira, a gestão da informação, se os registros relacionados com as operações de comércio estão regulares, a solvência financeira da empresa, também a política de recursos humanos, que evita que a empresa represente algum tipo de ameaça à cadeia logística ou à conformidade aduaneira, e também a gestão de riscos. Então, se a empresa ela implementa alguma ação ações destinadas a identificar, a analisar, a avaliar, monitorar eventos com potencial impacto negativo no cumprimento de requisitos da Receita. E aí, o novo lançamento da Secretaria de Comércio Exterior, ele foi o OEA Integrado CSEX, que foi implementado por meio da portaria conjunta com a Receita e a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. Foi publicada no dia 20 de agosto e dispõe sobre a participação da Secretaria de Comércio Exterior. E importante observar que essa certificação ela é concedida a importadores ou exportadores que já possuam a certificação OEA conformidade. Então, quem possui essa certificação vai ter prioridade na análise do pedido OEA integrado. E aí, quais são os benefícios específicos desse programa? É a priorização da análise das solicitações de concessão e alteração de drawback, suspensão e isenção, e também a redução das informações necessárias para solicitar esses regimes, com a possibilidade de discriminação genérica das mercadorias e também a dispensa de indicação das classificações fiscais e da quantidade a ser importada. Também há a dispensa da apresentação do laudo técnico e também a designação de um servidor específico da Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior como ponto de contato. E aí, por fim, estou chegando ao final da apresentação sobre os operadores já certificados, né? Então, eu achei interessante trazer esse gráfico aqui, porque ele demonstra que realmente o programa ele tem muitos importadores e exportadores já certificados. A maioria são, na verdade, 65% das funções certificadas são os importadores e exportadores, e o resto representa uma quantidade menor. E aí, das empresas já certificadas OEA, nós vemos segmentos variados, como varejo, vemos a indústria química, farmacêuticas, cosméticos. Então, uma variedade de empresas que são certificadas. Em sua maioria, são grandes empresas, mas, como a Carol mencionou, a Receita ela objetivou fazer esse programa ser mais acessível também para pequenas e médias empresas com essa nova instrução normativa do ano passado. E aí, agora, eu trouxe a lista de todas as empresas que já são certificadas no OEA Integrado CSEX. Então, temos automobilísticas, empresas de eletrônica também. E essas são as empresas que, desde da entrada em vigor desse programa no mês passado, já aplicaram e já são certificadas no OEA integrado. Então, agora a gente passa para a parte de perguntas e eu divido com a Carol também. Excelente, obrigado aí pela ótima apresentação. E com certeza perguntas temos várias aqui, a começar que já foram as que foram digitadas ali em nossos convidados, né? É interessante notar que o despachante aduaneiro realmente no início ele estava envolvido no projeto de certificação, né? E realmente ele foi dispensado posteriormente, não é, doutora Carolina? E por que será que houve essa... Num outro slide eu percebo também que
parece que há ainda uma conversa e uma possibilidade de voltar ao despachante aduaneiro, se eu entendi bem? Na época, a ideia era ter o despachante aduaneiro, mas houve muita confusão na época, porque eles precisavam fazer um curso e uma prova, né? E aí, enfim, alguns órgãos, sindicatos, olha, a Karina está até dizendo que a prova foi bem difícil, e ela passou. Que dá segurança, eu acho que é justamente assim, não é obrigatório, mas como também ele não é obrigatório, também houve esse questionamento, né? Assim, uma preocupação de retirar quem não fazia a prova. Embora enfim, eu sou super favorável, eu acho que a reciclagem é importante, né? Você uma certificação, né? Assim, que nem um título que você tem. Mas na época houve até medida judicial questionando, que aí eu acho que a Receita, até para, enfim, não avançar nessa discussão, acabou tirando, né? Mas eu acredito que seja uma discussão que a gente possa levar para a Receita, lá para os canais de comunicação do OEA, né? Para saber como é que eles pretendem voltar de fato ou não. Na realidade, o que aconteceu também no programa OEA? A Receita lançou e depois houve muita preocupação de ter adesão. E aí, o que aconteceu? Primeiro foi a história da linha azul, e aí as empresas brasileiras falaram assim, isso é só para empresa grande, não quero. Aí depois tinha a questão não, a gente vai receber um auditor da Receita para analisar os dados e fazer fiscalização. Aí ninguém queria, então a adesão foi baixíssima no início. Então, a Receita precisou fazer várias palestras, apresentar o programa, dizer que o objetivo não era uma fiscalização, não era fazer uma auditoria para autuar as empresas, mas, na realidade, fazer essa parceria. Trouxe gente da iniciativa privada, e aí o programa foi se tornando mais popular. Muitas empresas também que tinham já operações grandes, estruturadas, só tinham interesse quando você tivesse os outros órgãos. Então, eles assinaram esses programas de parceria com outros órgãos anuentes, e aí a adesão foi aumentando, né? Então, acho que a preocupação inicial da Receita, mais do que trazer toda a cadeia, que você vê que é focado basicamente são os importadores e exportadores, foi trazer a iniciativa privada para perto, né? E aí, quando as estatísticas começaram a aparecer, e principalmente depois do despacho sobre águas, a adesão foi maior. Aliás, eu gostaria até, doutora Carolina, que falasse um pouquinho sobre o despacho sobre águas, porque muita gente ficou surpreendida, não digo no meio de comércio exterior, como assim, despacho sobre águas? É um benefício. O pessoal até, mas escuta, o pode inspetor vai pegar um barco. antes da atracação do navio, então você ganha tempo, né? E você tem os prazos são menores não só para você fazer o registro da DI, como para você liberar também a carga no porto, né? Você tem toda uma prioridade. Então, isso foi um benefício que realmente ali as empresas começaram a ter mais interesse em participar, porque aí você tinha uma redução significativa de tempo, e aí tempo e custo, né? Acho que esse foi o principal. E agora, o integrado do SESEX é interessante para as empresas exportadoras que têm que trabalham com os regimes de drawback, né? Porque você tem uma simplificação desses regimes. Quem trabalha com drawback sabe que isso é complicado, né? Essa questão, você tem que estar lá controlando os prazos, autoconcessório, dizer as quantidades. Aliás, aproveitando que antes de eu passar a palavra que o Marcelo pediu aqui para fazer uma pergunta, mas me chamou a atenção a questão do drawback também, porque você tem a abertura do ato concessório e o encerramento do ato concessório. Como que vai funcionar então na prática? Vai reduzir essa... Não, o processo fica o mesmo. Você só vai ter uma simplificação na hora que você precisar alterar, porque normalmente você altera, né? Você faz uma estimativa e você vai alterar. Então, na descrição da mercadoria vai ser mais simples e também na apresentação de laudos. Isso, Fernando, assim, mês passado, tá? Então, estamos começando a ver como é que vai ser. O que eles já entregaram foi, a SESEX falou, a gente vai certificar o pessoal que já estava em conformidade no integrado em máximo, acho que 5 dias, era o prazo que estava na instituição normativa, eles estão fazendo isso. Né? Existem prazos também previstos na legislação para você conseguir o OEA, a Receita também estava com essa dificuldade de cumprir esse prazo, principalmente em São Paulo, né? Para marcar as visitas, depois com a pandemia isso foi feito remotamente, mas hoje o principal gargalo era você conseguir entrar, principalmente em São Paulo,
Você entra com o pedido, né? A sua empresa cumpre os requisitos de admissibilidade, o primeiro gargalo é esse, cumpre os requisitos, sim ou não? Muitas empresas já não cumprem, aí já não podem entrar. Aí cumpriu, e aí depois era você faz um questionário, a própria empresa faz um questionário de autoavaliação, ela vai dizer qual é o risco das suas operações, né? Uhum. E aí depois a Receita vai lá verificar e passa um dia vendo exatamente se, enfim, aquelas respostas que foram apresentadas nos documentos no questionário de autoavaliação, se de fato são confiáveis, né? Uhum. Mas, assim, essa questão do questionário de autoavaliação também, eu falo muito para os nossos clientes, assim, é muito interessante, porque muitas empresas, elas acham, se eu não tenho isso implementado, eu não posso pedir o OEA. Não, pode ter, às vezes, 90% já implementado dos requisitos, do que você tem um procedimento para classificação de mercadoria, enfim, para regras de origem, etc. Mas, assim, se alguma coisa estiver faltando, você, dentro do processo do OEA, a Receita ela pode te dar recomendações, ela não interfere necessariamente, ela pode dizer, olha, nesse aspecto aqui, eu acho que a segurança pode melhorar, você pode implementar essa e essa outra melhoria. Mas eu vou deixar Ok. de falar, porque já estou falando muito. Não, absolutamente, esclarecidíssima o ponto. Gostaria de passar para o Marcelo, ele levantou a mão ali para fazer a primeira pergunta. O Arnon, uma pergunta e o Arnon logo na sequência. Bom, estou tomando uma visão aqui na perspectiva de pequena e média empresa, né? Eu vejo que o programa tem, quer dizer, eu considero um sucesso e estava abrangendo, pelo que eu vi, as grandes empresas, né? A pequena e média empresa, né, e principalmente no setor produtivo rural, né, vai ter uma grande dificuldade de pensar em pedir o certificado OEA. Porque, primeiro, que não tem gente capacitada para trabalhar nisso, né? Você vai precisar. E como que eu vejo aqui, até uma comentário que é difícil, né, obter esse certificado, porque tem muita exigência, isso impede, uma barreira para que a empresa média e pequena consiga isso, né? Quando a empresa no setor agrícola, por exemplo, precisa de um certificado, é terrível, porque não tem gente para cuidar do certificado que é exigido para exportar. Então, quer dizer, nós estamos colocando uma coisa que pode ser vantajosa para a empresa, e eu acredito que seja, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma barreira porque ela não tem condição de fornecer isso daí, né? Outro comentário que eu gostaria de fazer, também na perspectiva de pequena e média empresa, eu não quero nunca ver o fiscal da Receita Federal na minha propriedade, né? Isso é básico, que a gente sabe, quer dizer, no papel é muito bonito, mas no fundo a gente sabe que tem diversos problemas aí de ter um fiscal na Receita na minha propriedade, que é pequena, é minha, tem meu pai, meu tio, né, meu primo trabalhando, tem os empregados, e fiscal da Receita para fazer essa inspeção assusta, né? E no terceiro ponto que eu queria comentar como que o Canadá, sendo mais específico aí para o Canadá, como que o Canadá vê isso? Porque a parte de importação para o Canadá, o processo é tão simples, tão fácil de ser realizado, com a mínima burocracia possível, né? Qual vantagem que teria para, para ter esse certificado no Canadá? Desculpa a sinceridade, mas eu não vejo nenhuma, tá? Pela simplicidade do Canadá. Deixa eu te falar, eu concordo com as suas colocações sobre a questão da pequena e média empresa, é ainda uma dificuldade, sim, por isso, inclusive, que a própria Receita fez essa revisão das normas, e você vê que você tem diferentes modalidades, né? As modalidades, as diferenças, justamente do nível 1 e nível 2, é para isso. A do nível 1 é uma modalidade mais simples para uma pequena e média empresa. E você vai ter os requisitos, são mais básicos, né? O volume de operações, por quê? Porque ela também entende que o volume de operações vai ser menor e o risco também vai ser menor, né? A questão da visita do auditor, assim, o auditor que vai fazer a visita ao auditor, eles precisaram, a Receita precisou trabalhar muito nesse sentido, com muitas palestras, até uma ideia que eu trouxe para o Fernando, para a gente trazer uma apresentação aqui, estou conversando com a pessoa que que faz todas as apresentações OEA da Receita, para ver uma data para ela falar aqui com a gente.
ela vem da iniciativa privada, é uma outra abordagem. É uma abordagem de você criar um canal de comunicação, criar uma parceria estratégica com a Receita. Eles não vão pedir nada além do que está naquele questionário, nada além das suas operações de comércio exterior, nada além do que a Receita já tem, na realidade. Se a gente for pensar, hoje a Receita tem quase tudo que a gente já fez ali. Então, eles já têm. Eles vão perguntar, vão querer ver se na prática você implementa aquilo, né? E é obviamente que a Receita tem essa sensibilidade de que a empresa que voluntariamente se coloca à disposição desse programa, ela muito provavelmente não tem nada a esconder, né? Do contrário, uma empresa que está agindo na ilegalidade, na fraude, ela provavelmente não vai voluntariamente se colocar à disposição da Receita. Então, assim, a nossa experiência nesse sentido é muito positiva. Assim, até antes de ter a auditoria, a gente conversa com o auditor, ele vai dar propostas e cria-se um canal de comunicação. Cria-se um canal de comunicação. Olha, amanhã estou chegando, eu estou mandando container tal, eu tenho uma dúvida, tenho dúvida de classificação, né? Então, uma coisa que a Receita nunca responde, né? Então, a gente tem dúvida, a gente pode consultar. Então, isso é uma coisa muito positiva. Em relação aos benefícios com o Canadá, a gente entende que se não tem uma burocracia, talvez nessa questão do tempo, não tem benefício imediato. Mas o que vai acontecer, Marcelo? Qual é a ideia? Esses acordos de reconhecimento mútuo, eles vão ser feitos entre as aduanas, porque entre as aduanas é mais fácil você liberar mais rápido uma mercadoria de uma empresa que já foi fiscalizada pela aduana do outro país, que você já viu que os procedimentos daquela aduana são confiáveis. Então, quando a gente fala do logo OEA, a sua mercadoria vai estar lá, a sua empresa tem um número OEA, que é reconhecido no mundo inteiro, tem a logomarca OEA. Então, o fiscal do Canadá, ele vai olhar aquilo ali, ele já sabe que aquilo ali já passou por uma fiscalização de uma outra autoridade, que eles já firmaram um acordo, que eles já sabem que é uma autoridade séria e tal, que cumpre com mais ou menos os mesmos requisitos. Então, você vai passar na frente. A ideia é que, por isso que essa é uma iniciativa global, que no mundo inteiro se faça isso, né? Porque aí vai facilitar também para a aduana do Canadá, né? Da mesma forma, eles vão poder fiscalizar melhor aqueles que não são, ainda é voluntário. Você vai ter 1000 iniciativas querendo que isso se torne obrigatório, não é o momento, principalmente no Brasil, a gente não está maduro ainda para isso. Da mesma forma que você não precisa ter toda a cadeia certificada, então eu posso ser um importador, eu não preciso necessariamente trabalhar com agente de carga que seja OEA. Mas a ideia é que, a partir de um grau de maturidade maior disso, né, que você vai exigindo do seu parceiro. Olha, eu tenho OEA, talvez você não queira. A própria Receita, quando faz essa visita, ela vai sugerir, ela tem estatísticas também, metas a cumprir, de trazer mais gente, né? Então, acho que a ideia é isso, é voluntário, mas que para um futuro não vai ser aqui em breve, acho que a gente ainda tem um caminho longo a trilhar, né? Mas a ideia é que no futuro, né, isso se torne obrigatório, que todos os principais operadores tenham essa certificação, ou algum tipo de certificação. Mas eu concordo, Marcelo, que ainda assim, mesmo com essa melhoria, a última instrução normativa, ainda assim é difícil para determinadas empresas, para pequenas e médias empresas. Obrigado. Excelente, excelente. Muito obrigado, Marcelo. Meu caro Arnon, à vontade. Carolina, Ana, obrigado pela apresentação. A minha pergunta, são duas perguntas, dois comentários que eu preciso entender, que juntam o que o Marcelo falou agora nessa conexão com o Canadá. A primeira pergunta o meu entendimento é que uma importação no Brasil, o cliente tem essa certificação, e ele tendo essa certificação, a alfândega vê ele como um importador correto, que está fazendo as coisas corretas. Estou diluindo em palavras para entender, entendeu? Tem muita palavra, né, difícil em português, que eu já não sou mais tão fluente. Então, o importador brasileiro, a alfândega vê a Johnson & Johnson importando um produto, ele é OEA, beleza, essa carga vai liberar automaticamente, correto? É isso aí, ele é um importador confiável, eu já sei o que ele vai trazer, de onde ele vai trazer, que tipo de produto, eu já sei que o valor da mercadoria que ele está declarando não tem subfaturamento, eu já sei que as operações dele são operações de importações diretas, que ele não está usando trade, não está fazendo por encomenda, não está fazendo por conta em ordem, então ela já sabe disso tudo. Agora, isso como acontece no Canadá, no Brasil também, isso me foi uma inovação.
eu não consegui o OEA, eu não preciso fazer mais nada. E aí começa a fazer muita coisa errada depois. Não, você depois tem que manter aquilo ali atualizado. Tá, então a minha pergunta agora é o seguinte, então o cliente tem isso, só que a entrada na alfândega brasileira é feita por um despachante credenciado, correto? Então, como que um cliente garante que a informação que ele está enviando para a alfândega, que está vindo através de um despachante aduaneiro, é confiável? Qual é o critério de julgamento da alfândega brasileira quando não é o cliente que faz a entrada na alfândega brasileira? Essa é a minha primeira pergunta. Então, um comentário, se puder comentar brevemente, porque daí eu quero entrar no que o Marcelo falou. Excelente, Arnon. Isso você fez a pergunta que é o cerne do OEA. A empresa vai ter que dizer para a Receita como é que eu garanto, já que não é você que faz, já que você não tem o seu próprio despachante, é um terceiro. Quem é esse terceiro? Se você tem contrato com esse terceiro é certificado, esse terceiro fez treinamento, esse terceiro tem um procedimento escrito de como ele classifica a mercadoria. Quantos erros esse terceiro fez nos últimos 3 anos? Ele errou, ele fez 1000 retificações. Ah, não, fez pouquíssimas. O índice de erro é muito baixo. Então, isso tudo a gente vai olhar e vai ter que colocar isso por escrito, né? Se você tem dúvida na classificação, no valor, qual é o procedimento? Quem aprova? Foi autuado, teve uma autuação, pode acontecer. Isso não impede que você tenha o OEA. Qual é o procedimento da empresa quando você recebe uma autuação? Eu revejo aquele procedimento, eu pago a diferença, eu discuto judicialmente ou administrativamente? Tudo isso a gente vai colocar por escrito. Claro que se é um terceiro, o seu risco é maior, né? Então, se a empresa é uma empresa que tem compliance, ela vai ter que ter algum filtro para controlar aquelas informações, né? Se a empresa tem tudo isso internamente, que aí entra a história do Marcelo. Aí, de repente, uma grande empresa consegue internalizar todo esse procedimento. O risco dela vai ser menor. Tá, porque eu escutei, podia ter escutado errado através de um parceiro no Brasil, que esse sistema, todo mundo no supply chain, na chegada no Brasil, o agente de carga, o despachante aduaneiro e o cliente teriam que ser OEA para que esse processo realmente fluísse. Isso é real? Isso é verdade? Pelo que você falou, despachante aduaneiro, eu acho que eu escutei um comentário aqui que não é mais parte disso, eu achei que era, então estou um pouco confuso. Se você puder explicar. A parte do despachante, você tinha o registro pro despachante, a pessoa física do despachante. Isso não tem mais. Foi foi a Karina, né, que fez a prova, inclusive, e tal, enfim. Não é. Então, o despachante, na verdade, não é que se ele tem ou se não tem, se é obrigatório, não é. Ele não tem, essa certificação não existe mais pela Receita. A Receita não dá mais esse certificado, tá? Então, você não vai ter um despachante OEA. O que você vai ter, então, assim, claro que se você tem um agente de carga que é OEA, isso para a Receita é melhor, porque esse também passou por uma certificação, mas não é obrigatório, né? O que eu estou falando, acho que a gente não tem maturidade ainda para exigir que isso seja obrigatório. Por enquanto, a Receita está trabalhando no sentido de que por que você não conversa com o seu parceiro, com o outro da cadeia, para que ele também seja OEA? Né? Para que a gente também faça. Se você já está passando por uma certificação, pede para o outro, até porque você vai ter o depoimento, né? Olha, passei pela certificação, não é um bicho de 7 cabeças, é tranquilo, né? Os critérios são diferentes, né? O comprador é uma coisa, a gente vai ver isso, como é que é o despachante. Agora, se você vai para o segurança, são outras. Como é que essa fiscalização dessas cargas? Se tem câmeras, se os seus funcionários são identificados, tudo isso a gente vai passar. Então, são análises de risco distintas, né? Agora, não é obrigatório que todos sejam OEA. Né? Tá. Eu queria fazer, desculpa, eu não quero tomar muito tempo, mas eu queria... Fica à vontade, Arnon, fica à vontade, até porque isso tem muita relação com agente de cargas, terminais de cargas, etc. À vontade. Eu quero puxar isso agora para o lado do Canadá, para você, para fazer um comentário de como funciona do nosso lado, para você entender. E eu fiquei surpreso de ver Partners in Protection, o PIP, porque nós somos Partners in Protection, a gente é aprovado nesse sistema já há muitos anos, que é um sistema de confiança, né, que a gente executa dentro da lei canadense e a lei americana também, porque eu faço muito fronteira com o Canadá e os Estados Unidos de caminhão, e isso é importante ter o nosso nome registrado nas duas alfândegas, quando eu executo uma liberação, um trânsito. Eu fiquei surpreso de saber que esse programa faz parte do PIP, porque
é um pouco irrelevante para o Canadá. E eu vou comentar o porquê que eu acho que é irrelevante nesse momento, tá? No futuro, eu acho que eventualmente haja uma integração maior e você vai ver. Por quê? Porque no Canadá, a liberação de alfândega é feita no CNPJ, no Business Number da empresa importadora. Então, eu, como importador, se eu tenho uma empresa, eu, o dono da empresa, posso ir até a alfândega a qualquer hora do dia, da noite, e executar a liberação de qualquer carga eu mesmo. Então, eu posso ir, eu não preciso de um despachante aduaneiro, eu não preciso que ninguém me represente. Lógico, você tendo um despachante aduaneiro, essa liberação ela é eletrônica, ela vai acontecer em 15 minutos, ou a liberação acontece em água, como você, eu gostei dessa expressão, né, marítima, que a gente fala que 2 dias antes do navio chegar ou atracar, eu tenho a carga liberada, e no avião, somente no voo da Air Canada, é a única companhia aérea permitida no Canadá, eu posso fazer algo chamado Wheels Up. O avião decola hoje de São Paulo e eu submeto a transmissão. Quando ele pousa em Toronto, a carga está liberada. Então, eu acho assim, complicado essa certificação brasileira ajudar o importador canadense nesse momento. Por quê? Porque mesmo que eu seja, né, ou o meu despachante seja, a liberação, a responsabilidade é do importador, é do business number dele, porque foi ele que mandou a informação para a Melo Rock e mandou para o despachante. Se ele está cometendo um erro, subornando, enfim, né, mentindo na documentação, nós, como agente de cargas no Canadá, pela lei canadense, a alfândega não vai vir atrás de mim, ela vai vir pedir todos os meus documentos, como já aconteceu, alguém, né, mentiu, fez o... E ela vai bater na porta do importador. O importador e o exportador canadense vai ser sempre responsável pela informação documental da carga, não terceiros, né? Então, é uma responsabilidade muito forte. E outra coisa, eu não sei se você sabe, mas uma coisa que eu acho que vai ajudar esse processo é que o Canadá tem um processo novo, não é novo, já está há anos em implementação, mas agora ele se torna realidade, que chama e-manifesto. E-manifest, né? E-manifest, que é uma pré-declaração de carga. Então, o que o Canadá fez? Ele quer saber quando a carga, antes dela voar no avião da Air Canada, se ela vai barrar essa carga no Brasil ou não. Por quê? Porque se ela não barrar a carga vai chegar no Canadá liberada, os impostos pagos, tudo feito para não ter mais essa enrolação de liberação de alfândega, entendeu? Então, a gente está passando por esse momento de adaptação que está o caos, porque tem muita disconnect, né? Então, tem muito atraso, mas eu acho um processo... foi super interessante ver a apresentação, porque eu acho que, eventualmente, essas partes vão se conectar e todo mundo vai transmitir a informação de uma vez só, sabe? E vai liberar. Desculpa o texto longo, mas eu queria contar um pouco de como funciona do nosso lado. Não, mas Arnon, o que você acabou de... Pode falar, Carol. Não, é porque assim, o que eu acho assim, na realidade, como a gente colocou, não, a gente ainda não tem um acordo com o Canadá, né? Então, acho que no momento que se assina, é que se vê aonde que seriam, né, a possibilidade de você ter esses outros benefícios, né? Você vê que para o Brasil, quando assinou com a China, foi super comemorado, né? Porque lá é complicadíssimo. Você falou de todas as facilidades do Canadá, na China você tem todas as dificuldades, né? Então, talvez para o Canadá não seja tão complicado, mas essa troca de informações entre aduanas, isso vai acontecer cada vez mais. Hoje mesmo teve um seminário lá da Receita para falar sobre blockchain, enfim, então a gente sabe que o caminho é esse, né? O governo brasileiro está, assim, em comparação com outros países, ainda muito atrasado, né? Mesmo no programa OEA. Alguém falou do Peru aqui no início da apresentação, e a gente sabe que lá no Peru, enfim. Foi o Marcelo. Acho que, enfim, acho que eles têm um percentual de empresas OEA que é muito maior do que, tudo bem, a economia é menor, o número de empresas é menor e tal, assim, mas eles conseguiram uma adesão muito grande, porque talvez já fosse um país que tivesse uma burocracia menor, né? Enfim, então. Mas eu acho que a gente está caminhando e quando a gente chegar ao momento de ter esse acordo com o Canadá, provavelmente a gente já vai ter também essa troca de informações, porque eles já trocam, né? A gente sabe que já existe
lá, troca de informações entre aduanas e tal, mas isso vai ser muito mais rápido, né? Eu acho que um ponto importante, é o que o Arnon colocou, ele demonstrou claramente como funciona de uma maneira muito simplificada o processo aduaneiro entre Canadá e Estados Unidos, por exemplo, né? Como é o cruze de uma mercadoria de um país para o outro, a rapidez que isso se dá, com a ausência de um profissional de despacho aduaneiro, quando o próprio importador pode resolver esse assunto eletronicamente, etc. E nós aqui no Brasil, né, Arnon, ainda estamos montados numa época da burocracia. Ainda carregamos muito o histórico da burocracia. Que você veja que 30 anos atrás, para você, ou até menos, né, vamos dizer, para você fazer um processo aduaneiro aqui, você tinha que usar 9 folhas, 9 vias, carimbar não sei aonde, levar. Era assim. Hoje é eletrônico, as coisas estão mudando. Mas é um ponto importante também observar que o despachante aduaneiro ele vem de mais de 100 anos, essa profissão aqui no Brasil, né? Eu até costumo brincar que Dom Pedro I deve ter sido o primeiro que inaugurou o escritório de despacho aduaneiro ali no Porto de Santos, né? De tão antigo que é. E, na verdade, existe uma tendência, a Carol talvez possa até me ajudar nesse sentido, mas a gente observa aqui, principalmente como agentes de cargas e despachante aduaneiros que somos aqui, do Grupo V Santos, nós já temos claramente a visão de que a figura do despachante aduaneiro, ela tende, se não desaparecer, mas perder o seu protagonismo, porque o futuro será realmente agenciamento de cargas, uma empresa estruturada que faça o agenciamento de cargas, e o serviço de despacho aduaneiro, ele vai ser só mais uma taxinha de operação lá no porto ou no processo logístico, né? Não vai ter mais aquela interface entre despachante e fiscal da Receita Federal. Por outro lado, eu quero também chamar a atenção sobre os órgãos anuentes, que um dos slides lá, Carol, vocês demonstraram muito bem, que nós temos ali Anvisa, temos Inmetro e etc. Vocês se lembram bem, quem acompanha aqui os processos aduaneiros, por volta de 4 anos, eu me lembro bem que explodiu o prazo de liberação de cargas no Porto de Santos, aeroporto de Guarulhos, de 30 a 40 dias. Mercadoria chegando no Porto de Santos, já desembaraçada pela Receita, mas pela Anvisa demorava um absurdo de tempo, né? E depois a Anvisa se reestruturou conforme a administração foi mudando, e hoje ela é redistribuída de uma maneira digital para inspetores do país inteiro. Então, o inspetor que está lá em Manaus, ele pode inspecionar à distância uma carga que está aqui no Porto de Santos ou no aeroporto de Guarulhos ou lá de Santa Catarina aqui, etc. E hoje o prazo ali ficou em torno de 6 dias para desembaraçar. Por outro lado, a gente tem o Inmetro. Inmetro demora 30 dias. Eu estava até falando, eu estava falando com o pessoal sobre aquelas pás eólicas, né? Muitos daqueles componentes são importados. Aquela lâmpada vermelha que vai no topo do motor da pá eólica, aquela lâmpada vermelha que fica piscando ali, que é um sinalizador aéreo, aquilo é importado. E acredite, tem Inmetro 30 dias para se liberar uma lâmpada vermelha dessa no porto pelo órgão anuente Inmetro. Então, veja, com o OEA, isso desaparece, porque todos os órgãos anuentes caem nesse mesmo funil de processo e automaticamente se libera a mercadoria. Por quê? Porque o processo de validação ele já aconteceu, ele já está validado, não tem porquê. Se eu sou uma empresa que tem Inmetro, por exemplo, para que eu tenho que, de novo, se eu já tenho a documentação, para que eu tenho que revalidar aquele documento na hora que ele chega aqui no Brasil? A mesma coisa a McCain com as batatas fritas aqui. Toda vez que chegava um navio da McCain aqui no Porto de Santos, tinha que esperar a inspeção da Anvisa, mas é um tipo de batata congelada. Tem que esperar tanto tempo, se sabendo qual é o NCM daquela mercadoria. Então, o processo do OEA, ele vem para simplificar esses gargalos absurdos que nós enxergamos hoje, que isso vem de décadas, e as empresas, elas vão ter que se adaptar. Quais são? Agentes de cargas, terminais alfandegados, importadores e exportadores. Vai custar? Custa. Mas aí você precisa saber onde você quer estar. Onde você quer estar daqui a 5, 10 anos, cara.
Eu gostei muito da colocação do Fernando sobre a questão do papel do despachante. Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que e isso está alinhado também com o OEA, porque foi isso que quando você tem uma empresa que vai fazer a gestão da sua carga, né? Que aí é uma empresa que tem um CNPJ, profissionais, faz a gestão não só da sua, mas de outras empresas. Isso dá mais segurança para a Receita do que uma pessoa que age individualmente ali em nome, né, que tem uma certa informalidade, a gente sabe, né, em alguns lugares, né, então, obviamente que isso para a Receita também, a questão para considerar o risco vai ser sempre menor quando você tem uma empresa estruturada, que você tem um contrato, que você pode, enfim, que você tem lá todas as previsões, você vai ter uma cláusula de corrupção, você vai ter, né, então isso tudo também você demonstra nesse processo, né. Marcelo queria fazer uma pergunta? Quer fazer uma nova? Sim, eu quero... como é que a gente está de horário aí, Fernando? Tudo bem? Temos uns 15 minutos ainda, Tá. 10 minutos. Não, Eu quero deixar 5 minutos ainda para Tá. uma fala final. No passado, eu sofri muito com a importação brasileira, né? Todo esse processo era bem mais complicado. Mas o que eu gostaria de comentar também é que a questão do despachante aqui no Canadá, né, mesmo que toda a facilidade que o Arnaud apresentou, né, que é verdadeira, todos os meus clientes aqui no Canadá, eles continuam tendo um despachante. Né? Por quê? É uma questão da especialização. Eu sou importador, né? Eu quero ter a mercadoria com qualidade, no tempo que eu preciso, comigo. Né? Eu não quero estar preocupado com se o navio, se o avião atrasou. Então, e como fazem diversas importações de diversos países, eles delegam isso para um despachante, que ele vai saber se a mercadoria vem da Europa é um problema, se vem do Brasil é outro problema. Então, você acaba tendo você pode até dizer que no futuro pode sumir o despachante. É uma coisa meio duvidosa, né? Porque eu quero concentrar o foco da minha ação em uma coisa. O despachante tem o foco dele, que ele é muito mais especializado e tem muito mais conhecimento do total do que eu teria. Né? Então, Até porque está relacionado mesmo... ao tamanho da burocracia brasileira, né, Marcelo? Então, a gente tem trabalho... Não, mas é que eu estou falando que mesmo aqui no Canadá, com toda essa facilidade, o despachante ainda tem um papel importante. Né? Ele tem um papel importante e exerce esse papel importante e o pessoal reconhece, o que eu acho mais importante, reconhece o valor agregado que o despachante tem no Canadá, mesmo com toda essa facilidade. Né? Falou, a mercadoria já é liberada no Brasil, a hora que chega aqui, por exemplo, fruta, à tarde está na gôndola do supermercado. Chega de manhã, à tarde está na gôndola do supermercado, mas tem um despachante por trás disso coordenando toda essa ação. Né? Então, quer dizer, eu acho que o despachante ainda vai ter, por um bom tempo, muita coisa por fazer. Maravilha, Marcelo. Arnon, você gostaria de fazer mais uma colocação? Vi que você sinalizou. Como eu disse, o Canadá tem essa facilidade de você ir lá e liberar, né? Mas, lógico, como o Marcelo falou, é conveniente você ter alguém por detrás que vai ter certeza que a parte documental está correta, a classificação está correta, e mesmo porque, se a alfândega bater na sua porta depois de falar você cometeu um erro, o seu despachante está por detrás falando, não, eu não cometi um erro, está aqui a legislação e ela está correta para ajudar o importador. Mas tem gente ainda que não gosta de pagar o dinheirinho lá do despachante para liberar a mercadoria, né? Eu acho conveniente você apertar um botão e a carga está liberada, mas eu sou eu. Obrigado. Muito bom, muito bom. Um ponto importante aqui, Carol, quando que importadores e exportadores eles são considerados elegíveis? Eu sei que vocês já falaram, resumiram bem aí o perfil, os detalhes todos, mas eu gostaria que vocês colocassem um pouquinho mais essa questão da elegibilidade do importador e exportador. Eu vou passar aqui para a Ana, que está com os requisitos aqui. Então, para o importador ser considerado elegível, ele tem que realizar no mínimo 90% das operações por conta própria, ou seja, não pode ser importação por encomenda ou por conta e ordem. Ou seja, não pode usar trading, né?
Isso é super importante, porque isso não está escrito na legislação, mas é uma exigência da Receita. Porque quando a gente fala por conta e ordem, a gente já está entendendo que é uma trading, né? Assim como a trading também não pode se certificar, como Esse é um ponto. Outro ponto aqui importante, ter sido certificado como EA em outro país é suficiente para ser o EA brasileiro ou precisa de adaptação? Vai precisar fazer a certificação aqui no país. Assim, se você já é, no caso do Arnon, já é certificado, vamos supor que tivesse esse acordo já de cooperação entre Brasil e Canadá, como os requisitos são diferentes, né? Ele vai precisar se certificar aqui no Brasil também. Então, basta já, obviamente que isso facilita, né? Porque ele já passou por uma certificação num outro país, mas os critérios podem ser diferentes. Tá, muito bem. E essa participação das empresas, você acha que vai se tornar obrigatória em algum momento? Não, hoje não é, né? Mas assim, me parece que o mercado é que vai acabar moldando, porque isso me lembra um pouco, Carol, a época das implantações, principalmente ali nos anos 80 e 90, as implantações de ISO 9000, 9001, né? Que as empresas gostavam de pendurar um quadro lá na sua parede. E eu sou o certificado ISO 9001, então eu tenho um padrão de qualidade para responder. Só que mais do que você obter um certificado é mantê-lo, né? Então, a responsabilidade é grande, né? Não, tem um pouco disso. É voluntário ainda, mas a ideia da Receita é que se torne obrigatório em algum momento, mas assim, isso não tem data prevista, como eu disse, acho que ainda é muito cedo, muito prematuro ainda. A nossa última revisão da legislação foi em 2020, e ali eles botaram, por exemplo, os critérios para você descredenciar do OEA, quem não está cumprindo, por exemplo. Algumas empresas foram descredenciadas, mas a minoria, a grande maioria tem se mantido. Mas eu acho que é importante estar atento. Por quê? O que a Receita também percebeu? Esse gargalo que o Fernando comentou da questão dos órgãos anuentes era o principal foco de interesse, porque apesar de toda a burocracia no Brasil, as empresas conseguem mais ou menos ali estimar quanto tempo elas vão demorar no desembaraço. Isso aí fica precificado, né? Porque a empresa não quer estimar 5 e demorar 40. Mas se são 5 dias, são 10 dias, ele já sabe, já precificou aquilo ali, então aquilo ali tem mais ou menos uma previsibilidade. Quando ir para uma Anvisa, isso, né, toda essa previsão, né, ir embora, porque, principalmente em método, não tem prazo. E aí que a Receita percebeu que ela falou assim, se eu não obrigar que as empresas, não colocar esse requisito, que as empresas se certifiquem primeiro para depois entrarem no integrado, as empresas não tinham interesse em fazer o OEA, né? E aí foi quando eles falaram assim, não, primeiro você entra no módulo principal para depois ir no integrado. E aí que veio, por exemplo, as farmacêuticas todas já estão lá certificadas, porque estão só esperando a entrada na Anvisa. Então, também tem que tomar cuidado, porque se muito esperar, né, daqui a pouco os órgãos anuentes já vão estar lá e aí a sua empresa vai estar ainda de fora precisando fazer a primeira certificação, que é a mais complicada. Tanto é que a gente falou, olha, a primeira demora um pouquinho mais, para a empresa que já faz drawback, para o SESEX, demorando 5 dias. Aliás, eu só quero chamar a atenção para um outro ponto, que quando nós aqui, nós do Grupo Santos já temos o nosso protocolo, já estamos com o OEA em andamento aqui no Brasil, e já estamos, quando somos convidados para participar de bids sobre logística internacional, despacho aduaneiro, etc., quando abre-se concorrência com os players aqui no nosso mercado, a gente percebe que o requisito OEA já está claro como requisito principal do agente de cargas ou operador logístico ou de terminal tenha já o seu selo. Acaba se tornando um requisito que muitas vezes pode já filtrar aquelas empresas que não possuem, né? Então, isso já estamos percebendo, obviamente, isso tem acontecido com empresas de grande porte, como foi mostrado anteriormente aquela lista ali de empresas multinacionais,
Então, a gente já percebe um movimento de requisito já sendo mandatório possuir o OEA, né? Então, é um caminho sem volta. E a gente já percebeu essa simplificação na DUI, quando foi implantada, né? Declaração Única de Exportação, que você simplifica o processo. A DUIMP, que logo será implantada também, já de cara já também vai simplificar muito o processo de importação aqui no Brasil. Você pega esse pacote todo e joga dentro do OEA para facilitar todo o processo. Não é isso, doutora Carolina? Não, e eu vi, por exemplo, Fernando, assim, agora em termos práticos, assim, a gente fazendo a certificação para um cliente, o que a gente faz quando a gente assessora um cliente? A gente normalmente, assim, o cliente já tem as operações, já faz aquilo ali tudo certinho, mas ele não tem o procedimento escrito. E tudo precisa estar escrito para apresentar para a Documentar, né? documentar o processo. Mas é que ela passa para você, para a empresa, a obrigação de ter aquilo ali documentado escrito. Então, a gente faz muito disso. A gente tem lá o procedimento já estabelecido, mas não por escrito, além de fazer o acompanhamento do processo todo e da entrada no processo. Em alguns casos, as empresas assim, eu quero fazer um bid justamente para contratação de um agente de carga, o meu está vencendo, o meu contrato está vencendo, deixa eu ver. Então talvez eu vá procurar um OEA. Nesse momento, porque a empresa está passando por uma certificação, isso para ela não era um requisito tão importante anteriormente, mas passa a ser depois. Excelente. Doutora Carolina, como podemos fazer para contactá-la? Seus dados, seus telefones, para que a gente possa, as pessoas anotarem. Desde já agradeço aí pela apresentação, não é? E com certeza acho que seria bom a gente voltar ano que vem com esse tema, junto com com a inspetora da Receita Federal que você havia falado. Acho que dá para a gente montar um webinar aí bem interessante, porque isso é assunto, hein? Isso é assunto para discutir, não é? É que hoje também ela falou sobre o mesmo tema, só que lá na BIMAC. Foi uma coincidência de agendas, mas a gente vai marcar uma agenda para ela vir aqui. Eu vou deixar na tela o meu e-mail, o meu contato, no chat também. E, de qualquer forma, a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês. Excelente. E um outro material adicional sobre o integrado. Ok, ótimo. Pelo menos já para uma consulta e contato telefônico, né? Acho que nós temos muito que trabalhar em cima deste projeto. E aí também, de qualquer forma, quem tiver alguma outra questão, outra dúvida, pode entrar em contato com a gente. E aí a gente vai disponibilizar também esse. Não tem problema, não, o grande, que ela pegou da apresentação. E aí a gente vai disponibilizar esse material também para vocês e um outro adicional. Muito obrigado, doutora Carolina e a doutora Ana Cláudia, pela explanação de hoje. Vocês sempre muito bem-vindas, né? Já faz um tempinho que a Carol não participa com a gente, hoje voltou. Sempre que puder, por favor, participe com a gente. Acho que vocês agregam muito aqui conosco, não é? E eu tenho certeza que temos outros projetos aí dentro do comércio exterior que envolvem questões jurídicas que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, né? Então, sempre tem assunto. Então, acho que temos muita oportunidade, né? E eu que agradeço a oportunidade, é um prazer, Fernando, bom te ver, ver também alguns dos colegas. Espero que a gente possa se encontrar em breve, presencialmente. Será que a gente não consegue marcar um evento aí de final de ano? Exato. Existe agora o escritório da CCBC, a equipe voltará já a partir do mês que vem, de uma maneira híbrida, não é? Vamos ver como se evolui. Até agora estamos evoluindo bem. Ali da CCBC, ali tem aquele lugar aberto. Isso, faremos ao ar livre. Perfeito, muito obrigado. Pessoal, eu só quero passar uma apresentação